Carta à Igreja em Sardes. Estamos na quinta igreja das sete. Das sete igrejas, estamos aqui na quinta igreja. A mensagem de Jesus, sua carta a mais uma igreja que tem a sua pertinência, tem a sua importância. Não é à toa que Jesus quis que a igreja tivesse de posse dessas mensagens, porque é uma mensagem para todos nós, para a igreja do século 21. A igreja pode se avançar, multiplicar, né, de uma maneira assim, incrível. A tecnologia, a ciência, o saber, o conhecimento. Pode até haver pessoas morando em Marte ou na Lua, mas se a igreja estiver lá, na Lua, em Marte ou qualquer outro lugar, não deixará de ser igreja. Essa mensagem continuará sendo para ela, para nós, no século 21 ou no próximo século, enfim. Por isso a importância de que essas cartas sejam lidas assim com temor, com tremor, com reverência, porque diz respeito a nós. Essa carta diz respeito a nós. Você pode compreender isso? Então, nada mais importante, né, termos essa consciência. Que diz assim, capítulo 3, né, finalizamos o capítulo 2, aqui no capítulo 2, né, foi Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, e agora nós estamos aqui no capítulo 3, iniciando essa carta à igreja em Sardes. E o que diz? Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém e amém, gente. Então vamos lá, né? Fazendo esse estudo aqui, gente, dessa... Opa, me perdoe pelo barulho que teve aqui perto. Então, fazendo esse estudo acerca dessa igreja, né? Essa cidade, ela foi de fato tomada pelos persas lá no ano 549 a.C. E um rei muito conhecido, que é o rei Ciro, lá dos persas, né? Então Ciro ele invade a cidade, ele derrota Sardes, né? Ele se apropria ali dos bens, de tudo daquilo que Sardes possuía. E Ciro fez os persas ali, né, progredirem naquela região. Só que por volta dos anos 214 a.C., quem chega são os gregos. Os gregos chegam, tomam a cidade, penetram na cidade, se estabelecem ali, né? Ali tem a presença dos gregos ali. Então é importante vocês saberem esse ponto histórico. Então era uma cidade que tinha um nome, tinha um renome, que tinha uma fama, que tinha, né, a sua presença, o seu poder, por assim dizer, mas que os inimigos entram, saem, né, e o povoado fica ali naquele medo do que vai acontecer agora, né? Somos, né, uma hora vem alguém aqui e toma posse, guerra, daqui a pouco vem o outro e faz a mesma coisa, e eles estão ali. E era uma cidade que tinha uma estrutura comercial também, porque nessa cidade
existia uma produção, uma tintura de lã. Então essa tinta lá era muito presente comercialmente falando, né? Tinha um nível assim bem sofisticado, né, por assim dizer. Uma lã, uma tintura de lã. Então era uma cidade da moda, da roupa, da aparência, né, da beleza, do tecido. Era aquele mundo fashion de Sardes, por assim dizer, né? E não tinha aquela coisa política, sabe? Não tinha aquela presença assim forte, sabe? Do culto ao imperador. Talvez a gente fale um pouco sobre isso. Mas religiosamente tem até um ponto interessante, porque lá nessa cidade havia um culto a uma deusa importante lá da cultura, né? Lá da Ásia, que era, o nome dessa deusa era Cibele. Cibele. Então essa Cibele era uma deusa do mistério, como é que é o nome? Incognoscível. É uma deusa daquilo que é um místico com profundidade que ninguém tinha acesso, sabe? Você tinha que se irmanar, né? Se associar, se infiltrar, né? E se associar a essa religião, a esse grupo, né? Para você poder então mergulhar nessa intimidade, dessa profundidade mística dessa deusa chamada Cibele. Era quase como uma maçonaria, sabe? Que você tem que... porque a maçonaria tem os seus graus, né? Os segredos serão revelados à medida que a pessoa vai subindo aquela escala, né? E vai tendo conhecimento. Então, religiosamente, existia essa deusa Cibele, e eles ali estavam procurando maneiras de conhecer essa profundidade, esse mistério, através desse culto. Pois bem, Jesus ele começa dizendo, olha, estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Os 7 Espíritos de Deus. Eu acho muito importante, porque essa maneira de Jesus se apresentar, né, essa credencial de Jesus se apresentar à igreja de Sardes, justamente porque lá na frente vocês vão ver que no versículo, dentro desse primeiro versículo, que ele sabia que essa igreja de fato estava morta. Então, se uma igreja morta, o que ela precisa é conhecer o Espírito do Deus vivo. Né? Ele está dizendo, quem fala aqui é aquele que tem o Espírito de Deus, os 7 Espíritos de Deus. Por isso é tão importante essa credencial dele. Eu sou o Senhor que tem o Espírito, porque o Espírito é o que vivifica. E você, Sardes, eu já desnudo você de cara. A tua aparência, o teu nome é uma aparência de uma igreja que vive, mas de fato você está morta. Vai ter uma similaridade com a igreja de Laodiceia, nós vamos estudar também Laodiceia. Mas aqui existe essa mensagem. Olha, você tem uma aparência, o teu nome é que você está vivo, mas você está morto. Agora imagine a situação de uma igreja que Jesus se apresenta, Jesus tem uma mensagem para essa igreja, e na lata ele diz, olha, você é uma igreja morta. Caramba, é um baque, é um choque. Mas enfim, olha, o Espírito é que vivifica. Ainda mais que o Espírito Santo, lá no caos, lá em Gênesis, né, é o Espírito Santo que está ali vibrando, tremulando, que está trabalhando, né, sobre as águas. Então o Espírito Santo é que está gerando vida. Né? Jesus mesmo disse, olha, as minhas palavras, a palavra que eu digo para vocês, meus discípulos, são Espírito e são vida. Então Espírito é algo que está conectado, que está atrelado à vida e não à morte. Então,
a palavra que tem um poder vivificador, ela só é vivificadora por causa do Espírito Santo que a nutre, por causa do Espírito Santo que a germina no coração. Então Jesus diz exatamente para essa igreja, para essa comunidade: vocês estão mortos, mas eu sou aquele que trago comigo a plenitude da vida, o Espírito Santo de Deus, né? E Paulo diz, olha, que nós temos em nós, né, o Espírito Santo, o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Uma afirmação fortíssima, dizendo que esse mesmo Espírito nos habita. Mas a ideia central é: esse Espírito ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. E mais que isso, ele diz: eu tenho os 7 Espíritos de Deus. E você já sabe que o número 7 significa completude. Ele está dizendo que ele tem a completude, ele tem um completo, ele tem exatamente tudo aquilo que o ser humano necessita para viver, para tornar a viver, para ser uma igreja viva e não morta. Em outras palavras, ele diz: olha, eu sou aquele que domina os poderes, eu tenho os 7 Espíritos de Deus, e eu tenho as 7 estrelas em minha mão. E você sabe que as estrelas, lá no capítulo 1, nós estudamos que as 7 estrelas são os anjos da igreja. Então não há anjo que não esteja nas minhas mãos, né? Todo poder constituído, qualquer que seja, o que for, qualquer dimensão, visível, invisível, eu tenho tudo isso na minha mão, estão aqui na minha mão. E a cidade, né, como nós vimos aqui, uma cidade morta, vivendo de aparência. Por que a cidade era morta? Por causa das guerras, Ciro, grego, e a cidade foi perdendo o viço, foi perdendo a vida. Então a cidade que vivia apenas, vivia daquela imagem daquilo que um dia ela fora, mas ela não era mais. Então ela tinha uma glória, ela tinha uma presença forte, mas ela deixara de ser, ela morreu. Então você vê como é que atrela uma coisa com a outra. Parece a igreja está aqui repetindo a sociedade. A igreja está repetindo aquilo que havia acontecido com a cidade de Sardes. Assim como Sardes teve o seu tempo de glória, teve o seu tempo do triunfo, e por causa de invasões, por causa de inimigos, ela deixara de viver, ela vivia apenas do passado, né? Era sobre a glória de Sardes. Assim também essa igreja que está ali, uma igreja repetindo a história da cidade. Então você vê que aqui na cidade de Sardes, você não vê uma tensão, um conflito com os judeus. Os judeus aqui, você vê que eles não estão hostilizando, não há nenhuma menção a eles aqui, né? Tanto quanto o culto ao imperador. Não existe nenhum conflito aqui que a gente perceba, né, do lado de fora, porque o grande conflito aqui está acontecendo do lado de dentro. Uma igreja que está acontecendo, mas ela está em completo declínio. Jesus disse: teu nome não condiz com aquilo que você afirma ser. Teu nome é que você está vivo, igreja. Mas de fato você está morta. Vocês morreram. Então essa igreja, ela virou essa síntese do espírito da cidade. Essa comunidade cristã, ela está assim, encharcada, ela está impregnada de um espírito de morte, de um espírito de aparência, de um espírito de fachada, de coisa para se mostrar, mas que de fato, em essência, ela não é. Você conhece igreja assim? Conhece gente de Deus assim? Pois porque Jesus conhece. E é o que ele diz: olha, eu conheço essa igreja, eu conheço as tuas obras. Eu sei que vocês não estão cheios do Espírito de Deus, vocês estão cheios do espírito da cidade de Sardes.
Não é o meu espírito, não é o Espírito Santo. Por isso que vocês precisam saber que eu sou aquele que tenho os 7 Espíritos de Deus. Porque é o que vocês estão precisando. Jesus olha e diz, olha, Sardes, eu conheço vocês. E o que vocês precisam é do meu Espírito, é do Espírito Santo. Vocês estão repetindo a sociedade de vocês, a comunidade não cristã de vocês. Vocês estão vivendo do passado, estão vivendo de glórias, de famas, de repercussões antigas, de ecos antigos. Porque você tem nome de que vives, mas você está morto. Tem uma beleza, a cidade tem uma beleza, tem a tintura, tem a lã, tem a roupa, tem a grife, tem a marca, mas isso não vem acompanhado de vida. Olha só como Jesus faz um paralelo com a espiritualidade daquela igreja. Porque a aparência é um negócio de Sardes, né? As tinturas, né? As roupas, roupagens, tudo isso. Daí vocês precisarem, Sardes, dos 7 Espíritos de Deus, da vida de Deus, da palavra de Deus, para levantar vocês, para que vocês não sejam apenas defuntos, que perderam a vida, mas que vocês precisam se, assim como Ezequiel 37, vocês se reerguerem novamente, ressuscitarem, de vocês serem povo de Deus mais uma vez, receberem vida. É o que vocês estão precisando. E Sardes fabricava lã, tanto que a lã era uma coisa tão bem feita, sofisticada, que na Grécia Antiga, em relação a Sardes, se dizia que se o ladrão quisesse entrar na casa de alguém para roubar algo, para furtar algo, ele poderia usar lã nos pés, porque ele não seria notado, não seria percebido, porque não haveria indício daquela presença, né? Eu acho engraçado isso, mas é engraçado e ao mesmo tempo sério, porque é o que Jesus vai dizer aqui sobre a questão do ladrão lá na frente. Já que vocês têm tanto essa ideia do ladrão que vem, que não é percebido, que não avisa, aí Jesus vai dizer, olha, eu vou vir como ladrão, porque era algo que eles iam entender muito bem. Jesus está dizendo, olha, vocês têm que vigiarem. Né? Essa vigilância aí não é uma vigilância para o lado de fora, é uma vigilância para o lado de dentro de vocês, é dentro do coração de vocês, porque o conflito está dentro de vocês. A maioria das nossas brigas cristãs, das nossas discussões, sempre é alguma coisa relacionada do lado de fora. E eu percebo que tantas vezes o nosso problema está do lado de dentro. Então tem muita gente com cara, com signo, com a fachada cristã, mas ele não percebeu que o conteúdo dentro é que não é cristão, porque não corresponde de fato com o verdadeiro significado do que é ser evangélico. É uma fachada, você tem nome, mas você precisa do Espírito Santo. Então vigilância, gente, é para dentro, tem a ver com o nosso coração, tem a ver com a nossa consciência de quem eu sou, como eu me discerno, né? como é que eu me analiso, como é que eu me vejo. Essa igreja está aqui, Jesus tem uma palavra seríssima para eles. Esses seres viventes aqui do Apocalipse, que nós vamos entrar depois lá no capítulo 5, vai ser continuação e não vai ser áudio, eu vou gravar imagem e áudio, não vai ser apenas o áudio mesmo. Mas você vê que há um ser lá que está adorando o Senhor diante do trono, que ele tem olhos para dentro, olhos para fora, olhos para o lado, né? Porque quem tem olho apenas para o lado de fora, acaba se esquecendo que ele tem que ter olho para o lado de dentro, porque ele mesmo se enxerga. Aí Jesus vem aqui e diz, olha, vigia, meu filho, porque você precisa se enxergar a si mesmo, aqui dentro de você. E mais do que isso, Jesus disse que, de fato, essa comunidade aqui era uma igreja que
fora atacada pelo ladrão, que fora roubada. É uma igreja que está sendo minada. Vocês estão perdendo, vocês estão sendo minados pelo ladrão. Vai chegar a hora que vocês podem perder mesmo, porque o negócio vai ficar muito sério. Porque, Sardes, vocês vão ter muita dificuldade, vocês vão ter muito trabalho. Porque o ladrão, nesse caso, serei eu mesmo. Será o próprio Jesus. Vocês perderam a vida, a vitalidade, vocês não discerniram, vocês estão mortos, vocês não perceberam. Então, vai vir um ladrão, só que o que vocês não esperam é que esse ladrão serei eu. Eu vou entrar, eu vou pegar e vou tomar o que ficou. Esse é o grande perigo de ser uma igreja que nem essa igreja de Sardes. Eles estavam correndo um risco enorme. Por isso a ordem de Jesus aqui é: consolida o resto que estava para morrer. Consolida, olha só, consolidar. E mais que isso, o resto que estava para morrer. Ele não diz o que está para morrer, mas o que estava para morrer. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é: existe um grupo aí, Sardes, que já tinha ido à beira da morte, colocou o pé lá na cova, por assim dizer. Derrapou, estava num processo quase sem volta, estava para morrer. Sentiu o cheiro do abismo. Pega esse pessoal que estava para morrer e consolida. Porque fora isso, não tem mais o que se salvar. Não tem mais o que se consolidar. Isto é, gente, quando a gente está falando de uma igreja que existe para fora, mas que não tem vida para o lado de dentro. É o que mais acontece nas igrejas. Milhares e milhares, milhões de gente que estão dentro de uma igreja, que trabalham lado de fora, que trabalham o exterior, que trabalham o materialismo, o secular, trabalham o desenvolvimento pessoal. Por isso que a mensagem coaching hoje dentro da igreja está fazendo o maior sucesso. Pessoal que não conhece nada de Bíblia, não, completamente rarefeitos, secos, estéreis em relação à palavra de Deus. Mas tem PhD, estudos, mestrado, ou sei lá o que, em coaching, desenvolvimento, etc e tal. Então dentro da igreja, em cima de púlpitos, e o pessoal aplaudindo. Por quê? Porque é do lado de fora. Do lado de dentro, cara, ninguém quer. Quem é que quer tratar o caráter? Quem é que quer tratar a mente? Quem é que quer mudar o coração? Quem é que quer crucificar a sua vida para que Cristo viva nele? Quem é que quer abrir mão dos seus próprios direitos em favor do próximo? Quase ninguém. Eu não vou generalizar, porque existem muitos pastores sérios ainda, existem igrejas que estão num caminho correto, cristocêntricas, igrejas cristocêntricas. Mas quem é que quer o Cordeiro de Deus? Quem quer o Espírito Santo de Deus? Quem quer se enxergar para saber que ele tem o nome de que vive, mas ele está morto de fato? Não, ninguém quer esse confronto. Mas Jesus olha para uma igreja e diz: vocês têm essa aparência, mas a aparência de vocês na mídia, no Instagram, no Facebook, né, trazendo para cá, nas redes sociais, é a igreja de glória, cara, tá show vocês, mas vocês estão mortos. Então a mensagem de Jesus é: consolida o resto que estava para morrer. Assim como Sardes, né? Vocês estão num processo de deterioração, assim como a cidade. Então eu vou ter que preservar o que restava na igreja também. Eu vou ter que preservar eu vou ter que cuidar desse, consolidar esse pessoal aí. Porque não dá para você viver sempre do passado, de fachada, de tintura. Pessoal, a gente só vive diante de Deus hoje. Vive para Ele hoje. Porque hoje é o tempo oportuno, hoje é o tempo da salvação.
Ninguém vive do passado, gente. A gente vive hoje. O meu passado foi passado, passou. Eu posso aprender muita coisa com o passado para tentar não repetir, mas o meu passado não pode me definir mais. Eu preciso viver o hoje. Consolida esses que estavam para cair, que estavam para ir para a perdição eterna. Traz ele, vamos consolidar. Então, será que hoje você precisa desse consolidar de Cristo? Não fique pensando apenas no passado. Pense no que você possa ser hoje em nome de Jesus. Hoje. Jesus diz, olhando aqui, deixa eu ver o versículo. Ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer. Não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Eu não tenho achado, né, íntegras. Então, vamos repensar, vamos fazer um raio-x da nossa vida espiritual, ver o que tem ali. O nosso caminho é para frente. Ele não encontrou, ele não tem achado íntegra, né, as nossas obras. Então hoje a gente pode mudar isso, mudar essa rota, mudar esse caminho. Esquecer das coisas que para trás ficaram, das coisas que não contribuem, que não acrescentam nada para me enriquecer. As coisas negativas, deixa para trás. Agora é seguir em frente. É olhar para a cruz, é olhar para Jesus, é olhar para aquilo que Ele realizou em nosso favor. Jesus vem e diz que a salvação de uma igreja que não tem uma vida que está morta e que não deve se contentar com as lembranças do ontem, né, do passado. Jesus tem uma palavra. E a palavra contens contudo, né? Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Ele diz, mas é uma outra palavra aqui, gente, que eu estou tentando lembrar. Porquanto o vencedor, se não me engano, é porque às vezes eu não anoto as coisas. Ah, sim, o versículo 3 aqui, isso. Lembra-te, pois, do que tens recebido, é que eu pulei. Eu tinha pulado para o versículo 4, né? Lembra-te, essa é a palavra. Sabe que é a mesma palavra lá usada na igreja de Éfeso. Lembra-te de onde caíste. Jesus está dizendo, lembra-te. Você traga a memória. Traz a memória. Lembra-te de onde você caiu. Lembra-te do que tens recebido. Aquilo que tens recebido. Guarda-o e arrepende-te. Então, deixa Deus abrir a palavra dele no seu coração. Esse livro do Apocalipse no seu coração. Lembra do que você recebeu. Lembra da simplicidade de servir a Cristo. Lembra de quando você se entregou a Ele, que não havia barganha, que não havia nenhuma razão a não ser se entregar a Ele de todo o coração. Que era uma mensagem de entrega, de amor, de você querer de fato ser servo dele. Então lembra do que você recebeu, a palavra dele. Guarda isso no coração. Traz isso à tona. E você vai entrar no processo de arrependimento. Porque isso será um trabalhar de Deus em você. Porque se Deus não estiver trabalhando em mim, em você, não há absolutamente nada que a gente possa fazer para que o nosso coração de fato se quebrante, se abra. Ele está trabalhando. Lembra, meu filho, lembra, minha filha. Sardes, lembra do que você recebeu. Essa concepção de relação com as verdades de Deus, com aquilo que recebemos de Deus. Então, o que você recebeu, eu tenho certeza que pode queimar de novo aí no seu coração. E a palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é fogo. A palavra de Deus tem essência. Lembra de como tens recebido. Não permita que essa mensagem se dilua no seu coração. Volta
a tua consciência daquilo que você ouviu. Mergulha no Evangelho. Mergulhe na palavra de Deus. E outra coisa, você não precisa de adições, você não precisa de novidades. A palavra tem um poder de borbulhar no coração daquele que crê, porque ela se renova todo dia nesse mesmo coração. Discirna a palavra, creia na palavra, guarde a palavra, leia a palavra, volte-se para a palavra, que o Deus da palavra se revelará ao teu coração e profundos arrependimentos irão acontecer. Então o que salva uma igreja desse estado de morte, de inércia espiritual, é preservar aquilo que possa ser salvo ainda. Lembra como tem gente que ainda estava ali se perdendo, estava à beira da perdição, mas eles vão ser consolidados. Então preserve esse, cuide desses, guarda esses, porque haverá essa metanoia. E aí a igreja de Sardes ainda tinha uma chance, uma pequena chance de existir, de continuar. Exatamente agora que nós entramos no versículo 4, onde Jesus disse que tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Ainda existe um grupo ali pequeno, mas existe, de gente que não decidiu se conformar ao espírito da cidade, que de fato não se contaminaram e que estão ali firmes no propósito com o Senhor, andarão com Ele, porque são dignos, não se corromperam. E essas pessoas sabem que eles estão vencendo. Eles não contaminaram suas vestiduras. Não é porque eles tinham um estereótipo de uma santidade farisaica. Não é porque eles se achavam melhores ou mais santos que os outros. Ou vivia mesmo essa santidade, como eu disse, uma santidade de fachada. Não, esses que estão com a vestidura branca, vão andar com ele, é porque justamente esses são os que se reconheciam mais fracos e pecadores, por isso se esconderam se esconderam, né, da culpa e da própria justiça humana, se esconderam na graça dele, na graça de Jesus. Correram aos pés de Jesus. Do contrário, o resto é tudo pseudo-espiritualidade. Esses aqui não se contaminaram, porque eles estavam olhando para o Mestre, para o Jesus, que não olhava a tintura, a veste, a tinta. Eles estavam se vestindo da roupa da justiça de Deus. Eles estão com vestiduras brancas, e brancas essa vestidura é comprada pelo sangue, foi graça, foi doado por Deus. E quem anda assim, meu irmão, não anda disfarçado, né? Quem anda assim não anda com o coração camuflado. Então o vencedor será vestido de vestiduras brancas. De modo algum, de maneira alguma, eu vou riscar o nome dele do livro da vida. Há uma certeza, uma convicção da vida eterna, da posse, do passaporte para o céu. Então, o nome dele vai estar no meu livro, vai estar guardado aqui no meu livro. Eu conheço ele, eu conheço ela, eu conheço o meu povo. E porque decidiram reagir, decidiram não ficarem mortos, decidiram ouvir a minha palavra, decidiram lembrar-se daquilo que haviam recebido, guardaram no coração, se arrependeram. Então eu dou a eles a certeza de que o nome deles, de maneira alguma, não haverá nenhum tipo de instrumentalização de borracha,
sabe, que vai apagar o nome dele do livro da vida. E pelo contrário, eu vou confessar o nome dele diante do meu Pai, diante dos seus anjos. Cara, que coisa maravilhosa, você ter o seu nome pronunciado pela boca de Jesus diante do Pai, diante dos anjos. Esse aqui é o meu filho. Essa aqui é a minha filha. Com certeza vai ser um momento de êxtase inexplicável. Não há palavras para a gente explicar hoje aqui qual vai ser a sensação. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, é uma igreja que está passando por um problema seríssimo, por aquilo que Jesus diz acerca dela. Está morta. Tua aparência de que vive, mas você está morto. Tem gente que precisa ser cuidada, consolidada. Ajuda esse povo aí. Se tem alguém no meio de vocês para ajudar, para consolidar, pega esses, não precisa ser muito não. Cuida deles, consolida esses aí. Porque a despeito de toda essa situação que vocês, igrejas, estão enfrentando aí, Sardes, tem gente que não se contaminaram. Tem gente que estão com as vestiduras brancas. E é por isso que ainda, esses que estão de fato ainda comprometidos comigo e com a minha palavra, eu tenho um vínculo com eles, eu tenho um pacto com eles. Eu tenho uma aliança com eles. E mesmo que a palavra de Jesus para essa igreja não seja de que ela seria vitoriosa, de que ela ia expandir, porque parece que o propósito de Jesus não é esse, não é fazer com que Sardes crie várias outras denominações em vários outros lugares. Como geralmente a gente pensa que é o desejo de Deus. Eu vou abrir uma igreja aqui, uma igreja ali, outra aqui, outra na cidade, e vou ampliar e vou ter o meu império pessoal. Jesus viu que uma igreja estava em decadência. E ele apenas diz, olha, o que vocês precisam é cuidar desses aqui que restaram. Cuida desses e fiquem firmes. Lavem as suas vestiduras com o meu sangue para que isso se transforme em vestiduras brancas. Que vocês vão receber de fato do meu Pai. Que eu confessarei o nome de vocês. Então essa maneira bem resumida e como eu disse, sem muita explicação, apenas lendo o texto e tentando entender o texto da maneira como ele está, eu acredito que eu tenha conseguido passar um pouco da mensagem da igreja em Sardes. Até a próxima.